Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio. Estamos aqui para mais um Isa Notícias. No vídeo de hoje vamos fazer um react ao padre Reginaldo Manzotti, né, na sua participação do Flow. Né? Faz uns 12 dias aqui que ele foi da gravação desse vídeo, que ele foi no Flow. E de repente eu vi assim uns youtubers católicos aí comentando um certo trecho e tal. Eu acho engraçado, né, que eles vão comentar, não, eu gosto muito do padre Reginaldo Manzotti, tal. Mas, né, nessa aí ele meio que deu uma escorregada e tal, né. O outro lá, né, falou e diz, não, eu achei que o padre Reginaldo ficou em cima do muro e tal. Deixa assim, né, mas o que esse padre fez no Flow? É isso que nós vamos ver o que esse padre fez. O que o Manzotão fez no Flow. Detalhe, né, pra quem não sabe, aí, conversa de bastidores aqui no Instituto Santo Atanásio, né. Tipo assim, o papel de passar pano pro Manzotão aqui no Instituto Santo Atanásio é meu. Eu que costumo, nas nossas conversas e tal. Eu que tanco, né, o padre Reginaldo Manzotti. Vamos ver se eu vou conseguir tancar o padre Reginaldo Manzotti agora. Né? Bora! Então, padre responde questão polêmica. Você falou aí. Padre responde questão polêmica sobre a igreja. Vamos embora. A gente estava falando sobre santidade e tal, e você estava falando sobre ser casto e tal. E o cara, como era o cara que cortou o próprio Bilal, para usar tuas palavras? Orígenes. E, cara, aí nesse momento você falou uma palavra que chamou minha atenção, que é um homem que ele olha, e eu falei, outros seres. Então, significa que existe a igreja aceita pessoas homossexuais? Aceita. A igreja aceita pessoas homossexuais. Aceita. Tanto aceita que tá cheio de padre, né? Assim, aceita. Isso aí não tem muito mistério, não. Tá, vamos continuar. Não que fosse bom aceitar padre, né? Tanto é que no critério de discernimento, né, para entrada no seminário, um dos critérios que o padre tem que ter é virilidade. Segundo até o próprio Concílio Vaticano II e tal. A tradição da igreja sempre, não, os padres têm que ser viris e tal, né? Só que, claro, né, quem vai estudar história sabe que, né, a partir lá da década de 30, 40, 50, né, cada vez crescendo mais, né, foi feita toda uma infiltração, né, e criando o que hoje, né, se chama de homoheresia, né, que é um problema aí bem complicado para a igreja lidar. Mas, né, vamos continuar. O Papa 3 vezes tocou no assunto e houve muita coragem da parte dele. Eu vou te responder. Como assim? Houve muita coragem. Assim, a gente tem que ter critério de... O pessoal acha que assim, não, eu vou causar, como ele é corajoso e tal. Não, calma aí, olha, a questão é a seguinte. Qual que é o critério para saber se algo foi corajoso ou não? Né? Porque quando o Papa fala desse assunto, o histórico é o seguinte, é problemático. O mais famoso deles é aquele, quem sou eu para julgar, né? Que hoje em dia o pessoal usa até em tom irônico, né? Quem sou eu para julgar, tá? Mas, não, assim, a coragem é defender Cristo e a verdade. Que Cristo é a verdade. Isso é coragem. Essa é a verdadeira coragem. Agora, defender o que o mundo quer que defenda, né? Que lobbies, agências milionárias, a mídia, né? O mainstream quer que você defenda, isso não é coragem nem aqui nem na China, pois isso aí é seguir o fluxo do mundo. Né? E esses aí isso aí que é problema. Então, né, o critério de coragem é defender Cristo. Né? Tanto é que Nosso Senhor fala dezenas de vezes, né? Não temais, né? Não temais, ou seja, não tenha medo, né? Ou seja, porque, né, se a gente tem um mandato, né, de ir ao mundo e anunciar o evangelho, isso exige coragem. O anúncio do evangelho exige coragem. Agora, né, falar sobre a questão da igreja aceitar ou não gays, né, na questão doutrinal e de maneira às vezes dúbia, ambígua, etc., não tem coragem nenhuma nisso. Então, eu vou te responder, e eu sei que eu vou levar bordoada.
Eu vou responder sem que vou levar bordoada. Então, ele já sabe que, tipo... Ele já sabe que... Tipo assim, ó, prepara aí. Prepara os ouvidos. Vamos lá. Vamos lá, Manzotão. O que tem pra dizer pra nós aí? O assunto da sexualidade, você tem que entender assim. Existem 10 mandamentos da lei de Deus. 10. Desde amar a Deus sobre todas as coisas e o último. Impressionante que dos 10, só o sexto é hiper, mega, vou usar igual uma assessora que eu tinha, hiper, mega, power censurado, valorizado. Por que o Ocidente, o ser humano, fica sempre em cima do sexto mandamento? Não pecar contra a castidade. Será que não pecar contra a castidade é mais sério do que não levantar falso do próximo? Será que a castidade é o bicho papão de todo ser humano? Falando de sexualidade, que parece uma coisa nojenta. Parece que é o maior problema do ser humano é a questão da sexualidade. E o não matar. E o não fazer a caridade. Você entende? E o fofocar, que o povo tem... Rapaz, tem gente que eu tenho vontade de falar, me mostra a língua, minha filha. Para ver se não tem língua bifurcada. Porque tem gente que tem língua bifurcada. Por que você está rindo? Não tem. Você não conhece? Você tem toda a razão, sim. Aquela língua de serpente. Será que esse pecado é tão inferior e o sexual é tão maior? Então, eu primeiro coloco nessa balança. É a primeira reflexão. E isso estou fazendo uma reflexão. Tá, então lá vem a primeira reflexão, né? Por onde é que a gente começa? Bom, o Manzotão aqui, ele usa uma estratégia que é problemática. Que é o seguinte. Cara, a gente tem 10 mandamentos e significa que por 10 vias, digamos, a gente pode pecar. Né? A questão que se refere à sexualidade são os pecados que vão contra o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Mas também tem o pecado de falar mal dos outros, né? A difamação. Tem também o pecado da língua bifurcada, ou seja, ficar causando intrigas, futricas, etc. Né? Por que é o da sexualidade que é o mais valorizado, né, e tal? Então, você, assim, né, o primeiro que ele está colocando oposição, né, onde não há, né, tudo isso que o Manzotão falou são pecados, mas porque existem esses pecados não significa que o pecado contra os sexto mandamentos não são graves. Né? Na verdade, né, coisa básica também da doutrina, né? A gravidade dos pecados é conforme a ordem. Então, tipo, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você peca contra esse pecado, é o mais grave de todos. Né? Qualquer pecados, né, que se desprendem desse. Né? Da idolatria, por exemplo. Né? Se você pratica idolatria, né, a blasfêmia, sacrilégios, etc., são pecados gravíssimos. Por quê? Porque vai direto no primeiro, que o primeiro é mais importante. E assim vai, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Será que não matar, né? Não matar não é grave? Será que o sexual... Não, o não matar é mais grave que o sexual, porque o não matar é o quinto, né? E não pecar contra a castidade é o sexto. Então, atentar contra a vida é mais grave do que atentar contra a sexualidade. Então, tipo, existe uma hierarquia, né? Só que, mesmo nessas hierarquias, existem aqueles pecados que são graves, existem pecados que são veniais. Você... como é que eu posso dizer? Você mentir, por exemplo, dependendo do grau da mentira, ela pode ser venial, ela pode ser grave, depende do dano que você vai causar, etc. Né? Mas, geralmente, os pecados contra o sexto mandamento não são veniais. Quer dizer, tem alguns pecados de pensamentos, etc. Mas quando você vai lá e ativamente fornica, você ativamente pratica, né, a sodomia, o pecado de sodomia e tal, é grave. Não tem relativismo aqui, é grave. Então, se é grave, ele exige preocupação. Esse é o primeiro aspecto da reflexão. Primeira reflexão sobre isso. Vamos para a segunda reflexão sobre isso. Então, em resumo, existe uma hierarquia dos pecados, né? E não é porque uma coisa é pecado que então a gente tem que deixar de considerar que o outro também não é pecado. É tudo pecado, a gente tem que considerar como um todo. Porque um só é o que vai ser ofendido, que é Deus. O pecado é sempre uma ofensa contra Deus, é sempre uma desordem, é sempre uma ação
que causa uma desordem que vai contra a lei de Deus. Né? Por isso que é pecado. Pecado é desordem. Bom, vamos lá. Segunda reflexão. Pecar contra a castidade é aquilo que a gente chama de pecado da carne. Né? Ele vem pela concupiscência da carne. Né? Daquela concupiscência da carne. Aí você pensa, pô, mas a concupiscência dos olhos e a concupiscência e a soberba da vida, né, não são piores do que a concupiscência da carne? Sim, são. Só que tem o seguinte, eles podem ser piores, só que tem um detalhe. O sexto mandamento é o que mais deve ser vigiado, com razão é o que mais tem que ser vigiado, porque o instinto de reprodução do ser humano, e o ser humano está ferido pelo pecado original, grita muito mais alto nesse, que é o pecado da carne, porque ele é o mais sensível, é o que mais arde, por assim dizer. É difícil ser casto. Né? As tentações contra o sexto mandamento, geralmente são tentações fortes. Né? São tentações sensíveis, inclusive. Então você veja que... e aí o que acontece? Então tem esse detalhe. Nós somos susceptíveis a esse tipo de ataque. Demônio, porque são os ataques mais sensíveis, é o que a gente sente mais, por assim dizer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, ao mesmo tempo que isso acontece, é muito fácil pecar contra o sexto mandamento. É um dos pecados mais fáceis de ser feitos. Né? Você pega, por exemplo, da masturbação, né? Ninguém precisa saber, você vai num lugar escondido ali e tal, né? E pode ficar posando de bom cidadão, né? E tal, de defensor dos oprimidos. Você veja, é muito fácil, então, ou seja, é um pecado que geralmente ataca de maneira muito... você pode sofrer ataques muito fortes e, por outro lado, você pode cair muito fácil. E nós estamos falando de pecados que geralmente são pecados graves, que fazem a gente perder o estado de graça. Então, é sim um pecado que tem que ser muito preocupado. Ele não é o mais grave de todos os pecados, matar é mais grave. Sacrilégio é mais grave, etc. Mas, porém, né, ele é um dos mais fáceis da gente cair. Ou seja, ele é a porta de pecado. Esse pecado vão chamar outros pecados. Quem fala isso? Né? Pô, Manzotão, lê Tratado da Castidade de Santo Afonso. Santo Afonso explica lá. Eu até já fiz uma palestra sobre isso no ano passado. Então, né, tem... digamos, é uma grande porta de entrada isso aí, né, para você sair de uma vida de virtude para voltar para o vício. Mas se não quiser acreditar em mim, nem no Santo Afonso, pode acreditar em Nossa Senhora de Fátima. Quando os pastorzinhos viram, né, tiveram a visão do inferno e viram almas caindo, né, perguntaram, pô, o que são essas faíscas caindo aí, né? E Nossa Senhora responde, que a maioria das almas são condenadas por causa dos pecados da carne, justamente por causa do sexto mandamento. Então, é muito grave você ir num podcast e dar essa relativizada em relação ao sexto mandamento como um todo. A gente nem entrou na questão da homossexualidade, a gente está no mandamento como um todo, né? Não, tem outros pecados, por que o pessoal só se preocupa com o sexto mandamento? Porque, meu amigo, se você falha no sexto mandamento, muito mais facilmente você vai falhar nos outros. Essa é a resposta. Vamos continuar aí. Fazendo uma reflexão em tons de brincadeira, mas é uma reflexão atual da igreja, de teólogos que discutem a sexualidade e a questão da corporidade. O corpo, o ser humano. Então é uma questão a ser discutida. Indo neste ponto, vou chegar onde você quer. É que não é a resposta não é assim. Você tem que fazer o caminho. O gato subiu no telhado. Porque senão o padre vai ser bucudo. Pô, mas aí você tá me desmascarando, padre. Porque eu, de fato, faço uma pergunta que parece simples e eu sei que ela não é. Então, vai lá, continua. É que porque eu falo muito com o público. Então, eu vejo assim o sofrimento. Vou te contar um caso. Uma mulher que ligou para mim, o sofrimento que ela tinha em me dizer, eu atendo ao vivo, eu não tem BINA, nem existe mais BINA. Né? Não tem identificador, a gente não faz triagem. Ela começou chorando, e ela dizendo, padre, eu sou de igreja, eu criei minha família na igreja,
Meus filhos foram batizados, fizeram primeira comunhão, crisma. E meu filho chegou para mim agora, para o meu marido, com 16 anos, e disse que é homossexual. Meu mundo acabou. Eu tenho vergonha de ir na igreja. Onde que eu errei? Meu marido bateu nele, botou ele para fora de casa. E eu agora não sei se eu fico com meu marido, vou atrás do meu filho. Você viu, aquilo eu acolhi, porque ela não contou desse jeito, ela contou chorando. Você entende? Uhum. E deu para sentir a dor daquela mulher do outro lado. Ela preocupada com o filho, preocupada com ela, com o marido e ainda com uma carga religiosa profunda de uma culpa em Deus. Primeira coisa que eu fiz é de... Tá, então, antes de ver o que ele fez para analisar isso, vamos analisar a história. Né? Bom, primeiro ele começou dizendo ali, né? Tá, tem uma discussão teológica da corporalidade, tal, né? Quem acompanha as notícias sabe bem que tipo de discussão é essa. Se está desenvolvendo toda uma teologia LGBTQI aí, que é uma coisa simplesmente vergonhosa, né? Teologicamente, assim, de maneira muito frágil, né? Mas, né, é uma maneira de meio que dizer, não, tá em discussão teológica. Nós vamos voltar a isso mais à frente. Acho que o Panzatal vai voltar a isso, mas se não voltar, eu volto antes de fazer esse encerramento. O que está por trás disso? Não, tá em discussão teológica. Porque, tipo assim, Deus se engana, Deus deu os mandamentos. Aí no sexto ele se enganou. Né? Como assim discussão teológica? Né? Mas enfim, vamos para a história. Né? O que o padre Manzotti está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, né? Que ele traz um exemplo que de fato é muito sofrível. Né? Então ele traz um exemplo, uma experiência que ele teve, dramática, né? Que tem sentimento real envolvido, né? Mas eu nem vou entrar na questão de tipo, fez primeira comunhão, fez crisma, etc. 16 anos, disse que é assim, né? Com a qualidade das catequeses que a gente tem hoje, com o padre indo em podcast relativizar a doutrina sobre a sexualidade, né? O mundo simplesmente vai pegar e arrastar, né? É a parábola né? Do semeador, né? Então tem umas sementes lá que o corvo vai lá e come, né? Então, tipo assim, é muito... E tem as outras, né, que dizem em relação ao mundo, né, cai no meio dos espinhos. Ela cresce e é sufocada, né? Então esse aí parece ser o típico caso, né, de uma pessoa que a mãe tentou dar, né, uma educação religiosa, no máximo que ela poderia, né? Os ambientes hoje não são propícios nem na paróquia e tudo mais. E ele cresceu entre os espinhos, né? E, sei lá, se desviou. Não tem como saber detalhes dessa história. Mas enfim, ele se descobriu homossexual e tudo mais. Aí o pai dele foi lá e bateu, expulsou de casa e tal. Não, peraí, né? Veja, o catecismo da Igreja Católica, ele é claro. A homossexualidade ativa, a gente falou disso rapidamente no vídeo anterior. A homossexualidade ativa, ou seja, onde é que está o pecado? Antes disso, onde é que está o pecado? O pecado está no consentir. O sentir não é pecado. Isso é importante para lidar com a questão do sexto mandamento. O sentir não é pecado. O pecado é consentir, é quando eu já começo a me movimentar para tentar cumprir aquilo. Ou quando dou uma vazão exagerada para aquilo, ou eu me coloco em ocasião de pecado, etc. Mas assim, o sentir não é, o consentir. Ou seja, vamos para a batalha. Só que a batalha é o erro, vamos para o erro. Né? Eu senti uma tentação, né, um desejo desse pecado sexual, pode ser qualquer um, não necessariamente só de sodomia, mas qualquer um, né, e bora para cima. A partir do momento que eu tenho esse bora para cima, né, vamos dar um jeito aí de fazer isso, se realizar, aí já vem o consentimento, certo? Esse aqui é o pecado de pensamento, né? A gente pode pensar por pensamentos, palavras, atos e omissões. Esse aí é o pecado do pensamento, é o consentir. É um consentir que precede o agir. Beleza. Então, sinto atração por pessoas do mesmo sexo. Qual que é o pecado disso? Nenhum. Nenhum. Não havendo consentimento, buscando a castidade, que é para todo mundo. Tá ok. Não tem grandes problemas.
Só que daí, claro, aí vem toda uma confusão e tal. Não, você é gay, você é pecador e não sei o que e tal. Já bate, já expulsa de casa. Não. A igreja diz que o pecado da homossexualidade, ele é intrinsecamente desordenado. Ele é intrinsecamente desordenado. Porém, as pessoas que carregam esse peso existencial não podem ser injustamente discriminadas. Então, esse pai aí, ele tá pecando ao expulsar o filho. Realmente é uma coisa. Só que, novamente, o pai errou. Isso significa que, né, se o filho der vazão a esse desejo homossexual dele, o filho vai estar certo porque o pai expulsou ele. Não! Um erro não justifica outro erro. O Padre Manzotti aqui está parecendo colocar, fazer contrapontos e coisas que não são opostas. Antes ele tentou colocar o não matar do lado do não pecar contra a castidade. Não pode os dois. Agora ele está querendo dizer, pô, o filho foi expulso de casa, a mãe está sofrendo, né? E o filho, sei lá, é homossexual ativo. Suponho que seja ativo, ele não entrou nesse detalhe, né? Mas vamos supor que seja. Né? Tá, mas novamente, um erro não justifica o outro. Tá errado um, tá errado o outro. Certo? Então, não caiamos nessa... Essa história, ela é dramática, mas coloquemos a razão, né, no centro da personalidade para analisar certo a questão. Mas vamos lá, vamos continuar. Lembrar, Deus ama seu filho do mesmo jeito. Então, já começa a responder a tua pergunta. Deus ama do mesmo jeito. Não é isso que vai diferenciar o amor de Deus. E tentar trabalhar com ela foi o que eu fiz, dela perceber que o filho não mudou, que era o mesmo filho, que saiu do ventre dela, que era acolher. Então a igreja hoje tem uma postura de acolhimento. Bom, isso é complicado. O Manzotti está errado aqui? Não, ele está certo. O Manzotti, ele está certo. Não, Deus ama teu filho. Deus ama todo mundo. Deus quer que todo mundo vá para o céu. Agora, as pessoas querem ir para o céu. Veja que são duas questões diferentes. Não, eu quero ir para o céu. Beleza, então vai e não peques mais. Era isso que Nosso Senhor falava. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Ou seja, para ir para o céu você precisa de uma conversão mesmo. Né? Abandonar a vida de pecado. Bom, assim, é isso. Essa que é a doutrina. Então assim, Deus ama. Deus vai dar a graça para essa pessoa, se ela quiser manter a castidade, vai dar graça para essa pessoa manter a castidade. Porém, ela pode ser ativa no seu pecado. Está em estado de graça? Não. Não. Por quê? Porque ela desobedece frontalmente o mandamento de Deus. Esse que é o problema da questão. Né? Então, e o Padre Manzotti, ele não faz essas distinções. Né? Ele meio que coloca, não, Deus ama? Não, Deus ama. Você veja, a melhor parábola para explicar isso que eu estou tentando dizer é a parábola do filho pródigo. O pai do filho pródigo estava pronto para receber o filho pródigo, tão logo ele se arrependesse. Quando o filho pródigo, quando ele estava lá no meio dos porcos, ou seja, uma vida de pecado, né? O porco é o símbolo da impureza. Então, quando o filho invejou os porcos porque eles tinham lavagem para comer e ele nem isso, veio um estralo. O que é esse estralo que veio no filho pródigo? Ou seja, é como se fosse a lembrança do pai, né? Ou seja, veio uma graça ali que lembrou o filho pródigo assim, pô, lá, pelo menos na casa do meu pai, os servos são melhor tratados do que eu estou sendo aqui. Vou voltar para casa do meu pai e pedir para que pelo menos seja um servo, já que eu não posso mais ser filho dele, pelo menos vou ser um servo dele. E ele retorna. E uma das coisas muito chamativas na parábola do filho pródigo é que quando o pai avistou o filho vindo, o pai que foi correndo buscar o filho, vestiu o filho, vestiu as sandálias do filho, ou seja, fez o filho recuperar a sandália, a dignidade que ele tinha de filho, e deu um churrascão ainda para comemorar tudo. Certo? Inclusive despertou uma certa inveja do
do irmão do filho pródigo, mas isso aí é outro assunto. Você veja, o pai estava esperando o filho, mas o filho teve que voltar. Esse passo de conversão, de querer se ajustar a Deus, é imprescindível nesse tipo de assunto. Então, o pai do filho pródigo amava o filho pródigo? Amava, assim como Deus nos ama. Agora, se esse filho chega e diz assim, me dá a herança que me cabe e vai embora, né? Deus Pai não vai impedir. Né? Deus respeita o livre-arbítrio. Ele não vai dizer, não, não vai. Né? Ele vai respeitar o livre-arbítrio. Porém, é a questão, você vai querer voltar à sua dignidade de filho de Deus, ou você vai querer viver junto com os porcos, invejando os porcos? Isso funciona... Ah, você está falando da questão da homossexualidade. Não, isso para qualquer tipo de pecado. Isso para qualquer tipo de pecado. Você tem a vida do mundo que te chama para o pecado, e você tem a vida de Deus, né, a conversão em Cristo, que te dá a graça para você vencer o pecado. Qual que você vai escolher? Deus quer que todo mundo escolha, que todo mundo se aproxime dele, porque Deus quer salvar todo mundo. Mas Deus respeita o livre-arbítrio do homem, e nem todo mundo quer ser salvo. Aí é um problema. Então, assim, tem uns detalhes aí que o padre Manzotti omitiu que fazem toda a diferença na hora do debate. Né? Mas vamos lá. Acolhimento das pessoas homoafetivas. Isso, o Papa teve 3 vezes coragem de falar. No avião, indo daqui do Brasil, depois eu não lembro as outras viagens, mas foi dizendo, acolham. Segundo, que ele teve coragem de dizer, não é que ele estava legitimando, dizendo que a igreja... Tá, calma aí. Então vamos lá. Primeiro, o Papa acolham. Como é que eu posso explicar isso, né? Você veja que toda quinta-feira aqui no Instituto Santo Atanásio a gente tem aula de filosofia atomista. E a gente vai aprendendo que tem certas coisas que, para a gente entender melhor a realidade, a gente tem que fazer distinções. Então a gente pega um pedaço da realidade e vai esmiuçando cada pedaço para tentar entender o que cada um tem de semelhança e diferença entre eles. Então você vai fazendo distinções. Né? Então, por exemplo, a reflexão que eu fiz anteriormente, eu basicamente fiz uma distinção entre amor e permissividade. Então, Deus ama todo mundo, Deus ama todo mundo. Mas isso não significa que eu posso fazer o que quiser que Deus vai me salvar. Certo? Isso tem que ficar muito claro. Então, você distingue, né, o que é o amor do que é a permissividade. Certo? Pois bem, acolhida. Né? Acolhida, essa palavra acolhida ali, ela está muito na técnica terapêutica de um psicólogo humanista que eu detesto, chamado Carl Rogers. Relativista de marca maior, etc. Assim, o Carl Rogers tem técnicas terapêuticas bem interessantes, enquanto técnicas. Agora, a doutrina dele é um otimismo exagerado em relação ao homem. Né? Bom, por isso que a psicologia é humanista. Né? Vamos lá. E o Carl Rogers gosta de falar do acolhimento, acolhimento, acolhimento. Você tem que acolher, você tem que acolher, você tem que acolher e tal. Beleza. Só que o acolhimento não é um fim em si mesmo. Né? Então a gente tem que distinguir acolher em que sentido? No sentido de aceitação da vida de pecado, ou no sentido de dar todo o suporte que essa pessoa precisa para seguir um caminho de conversão? Veja aqui, as duas coisas são acolhimento, mas uma vai para a direção do inferno e outra vai para a direção do céu. Então a gente tem que distinguir. Se por um lado nós, tomistas, tentamos distinguir, esse pessoal modernista, né? Não estou acusando aqui o padre Reginaldo Manzotti de modernismo, no caso. Ainda não, pelo menos. Né? Mas falta elementos para fazer esse juízo. Mas, assim, quando se lê nos documentos, no debate teológico, não, o acolhimento, o pessoal, eles confundem essas dimensões. Eles confundem amor e permissividade, eles confundem tolerância e misericórdia, eles confundem. Ou seja, se o tomista ele tá querendo distinguir para entender melhor as coisas, como elas funcionam, o pessoal revolucionário, eles fazem o oposto. Eles tentam botar tudo num pacote e vender confusão. Então, tipo assim, se você é contra a acolhida, não, tem que acolher todo mundo, mas você está falando acolhida em qual sentido?
A acolhida é um meio. É uma primeira etapa. Você acolhe. E depois, o que você vai fazer? Esse depois é mais importante do que o acolher. Você acolhe para algo. Então, tipo, acolho. Não, beleza, acolho. Se alguém, né, vem aqui no instituto, por exemplo, né, tá com algum tipo de dificuldade, tá querendo ser ouvido, etc., tá querendo, sei lá, algum conselho espiritual, nós vamos acolher. E aí a pessoa chega e diz, eu sou protestante, tá, nós vamos acolher. Aliás, né, a gente recebe, às vezes, mensagens de protestante com alguns problemas morais, a gente aconselha eles. São protestantes, se dane. Não. A gente acolhe o problema dele e tenta dar a melhor resposta possível. Né? Mas nós não vamos responder contra a fé católica. Né? Então, é isso, não é? Então fica ambíguo isso aí. Né? Aí veja, né? O tomista ele quer desfazer confusão. E o revolucionário ele quer o quê? Criar confusão. Vamos lá. A igreja faria o casamento de homoafetivos, casamento na igreja, mas que ele era de se reconhecer o valor civil dos direitos de um casal homoafetivo. Isso foi um passo enorme, você entende? Foi uma enorme incoerência isso aí, né? Então, não, ele dizer que tem que acolher os homossexuais não quer dizer que vai começar a ser aceito casamento na igreja. Mas no civil tem que casar. Não, pera aí, mas que incoerência é essa? Existe uma coisa chamada lei natural, né? Do quais, né, os 10 mandamentos, né, fazem parte, inclusive. Lei natural. Aquilo lá que São Paulo fala, né, que Deus escreveu os mandamentos no coração do homem. Né? Então, lei natural. Serve para iluminar a sociedade católica, né, da igreja, e serve também para iluminar a sociedade. A sociedade, como é a sociedade moderna, pode se rebelar contra as leis de Deus e começar a aprovar um monte de coisa? Não só pode, como fazem, né? Assim, hoje em dia é isso. Mas daí a igreja dizer que tá tudo bem nisso aí, ou seja, no civil, veja, nós estamos agora falando sobre homossexualidade. Nós estamos diante de um pecado que é intrinsecamente desordenado, segundo o catecismo da Igreja Católica. Intrinsecamente desordenado. Se é intrinsecamente desordenado, significa que ele é um mal. Se isso é um mal, né, uma desordem, um mal, não deve ser incentivado. Certo? Então, por que não, na igreja não pode e tal, mas na sociedade não tem problema. Então, tipo assim, na sociedade, no civil, não vai causar pecado. Não, se é uma desordem, vai causar desordem. Esse é o problema. Vai causar. Não é por aí. E a igreja, como mãe e mestre, ela tem que chegar e alertar para isso. Ó, não vai por aí, mas eu vou. Filho rebelde, né? Eu vou e tal. Mas assim, você veja que não é... isso é um enorme passo. Passo para quê? Pro relativismo? Né? Não, só vai pecar contra o sexto mandamento se for na igreja. Se você não estiver na igreja, daí você não peca contra o sexto mandamento. Não é assim que funciona. Virou esquizofrênico o negócio. Deus criou tanto a igreja quanto a sociedade. Ele não fez uma coisa esquizofrênica. Fez uma, inclusive, para iluminar a outra. Para ensinar a outra. Para guardar as verdades importantes para a outra. Certo? É a teoria dos dois Gládios, etc. Mas você veja que... olha, o cara que falou que, tipo, que o Manzotti ficou em cima do muro. Que em cima do muro, cara? Isso aqui é... É meio que o papo tá querendo dizer assim, tipo, incentivando o casamento civil. Ou seja, ele tá incentivando o pecado social. Isso é... Não, desde que não afete a igreja, tá tudo bem. Não, pera aí, pô. Não, olha, essa pastoralidade moderna aí é satânica. Mas vamos continuar. Isso é um passo enorme. Mas o que eu estou dizendo é que a igreja não tem muito elaborado ainda a teologia, a parte teológica na questão, neste assunto sexual homoafetivo. Ainda é algo a ser elaborado.
A igreja... Bom, Não, peraí. Como assim? Como assim? A igreja ainda não tem muito bem elaborado. Não, tá muito bem elaborado, tem muito bem elaborado, tá? Tem muito bem elaborado. Só que, né, tem os modernistas que querem mudar a doutrina, né? Querem usar uma pastoral errada para mudar a doutrina, né? Coisa que eu já falei em outros vídeos. Vamos lá, o que é teologia? Vamos começar aqui. Manzotão falou teologia. Vamos lá, o que é teologia? A teologia, ela parte da onde? É uma ciência, né, sobre Deus. E ela parte da onde? Ela parte daquelas verdades que foram reveladas por Deus. Então, como ela parte de uma verdade revelada por Deus, utilizando daí o ferramental da filosofia, ela vai chegando a conclusões, certo? Mas como ela parte de Deus, ela não erra. Ponto. Deus já terminou a revelação dele. A revelação terminou lá no Apocalipse. A revelação de Deus terminou no Apocalipse. O que se tem são desenvolvimentos teológicos para tentar aprofundar aquilo que foi revelado. Mas não tem nada de novo, assim, tipo, não, esqueci de revelar isso e tal. Não, para a salvação da alma do homem já está tudo revelado, certo? E nessas questões, né, de homossexualidade, tem certos episódios bíblicos que são, assim, bastante significativos. Por exemplo, Sodoma e Gomorra. Né? Então quer dizer que Deus estava de ressaca na hora que botou, né, que castigou Sodoma e Gomorra por causa desses pecados libidinosos? Né? Não. Né? Tipo assim, a teologia é muito clara nisso aí. O que está no catecismo da Igreja Católica também é muito claro em relação a isso. Mas tem que ter aquele contorninho, mas os modernistas não gostam disso. Não, veja bem, mas nós estamos em novos tempos. Então vamos dar uma relativizadinha aqui. Olha só, as pessoas estão sofrendo e tal. Não, as pessoas estão sofrendo. Daí como é que você tira elas do sofrimento? Fé. Porque a felicidade está na posse do bem. E a posse do bem é Cristo. Então você tem que estar primeiro em estado de graça para você ter a verdadeira alegria. Não a alegria efêmera do mundo, que é uma alegria escandalosa e hipócrita. Não, a verdadeira alegria, que é a serenidade no Espírito Santo, de você estar em estado de graça. E aí mesmo as dificuldades vêm na vida, você sabe que mais pode Deus. E aí você não desespera. Aí você tem a fortaleza necessária, né, para lidar com as dificuldades da vida, né, para lidar com os sofrimentos. Mas uma coisa é você lidar com o sofrimento sem a fé, leva ao desespero. Outra coisa é você lidar com o sofrimento com a fé e se esforçando para ser cada vez mais santo. Esse é o caminho da felicidade, segundo a doutrina católica. Então, de onde é que vem essa coisa? Não, essa teologia não está muito bem assentada. Meu Deus. Questão de sodomia e pecados contra o sexto mandamento, isso aí é tão antigo quanto o Antigo Testamento. Que isso? Não, o Manzotão aqui forçou a barra de um jeito assim, assustador. É que assim, né? Quando você tenta justificar o injustificável, porque assim, a coisa é tão clara em relação à doutrina católica, o magistério já falou isso tantas vezes, isso aqui está tão sedimentado, que quando você tenta justificar o injustificado, você cai em absurdo. Então você pega até um padre que se comunica bem, que tem uma grande habilidade de articulação, né, que veja, eu estou estranhando isso aqui também por causa do padre Manzotti, porque eu lembro que ele foi há um tempo atrás no De Noite do Danilo Gentili, eu assisti a entrevista e, eu gostei bastante da entrevista. Né? Teve até uma hora que o padre Manzotti chegou assim, veja, Danilo, o Danilo fez uma pergunta difícil para ele, chegou assim, Danilo, me desculpe, né? Tem que deixar claro uma coisa, eu sou um padre católico, então eu tenho que defender a doutrina que a igreja ensina. E o que a igreja ensina é isso e aquilo. Manzotão, aí, vim aqui no Instituto Santanás, como eu sou o guardião do Instituto do Manzotão aqui no Instituto. Chegou, vocês viram a entrevista? O Manzotão lá, Manzotão mandou ver lá, deu martelada nos hereges lá no De Noite e tal. E agora ele vem com esse discurso mole, né? A teologia não está bem sedimentada. Mas que papo é esse, cara? Papo de modernista? O que tá havendo com o Padre Manzotti, né? Que botaram na água do Padre Manzotti aí pra ele beber aí, né? Esse podcast aí, tá estranho. Instituição que é a instituição mais antiga da humanidade, né?
E ao longo de todo esse tempo, muitas coisas foram se construindo e agora a gente está num momento que talvez precise ser revisto. Algumas coisas foram construídas há muito tempo atrás. Exato, base ocidental do pensamento. Né? Exato! Exato! Não, a igreja não tá aqui meio perdida no mundo, mas ela é antiga. Como ela é antiga, ela vai aprendendo e tal, mas aí, ó, isso aqui ela se equivocou. Tal. Mas a igreja não é humana, ela é divina, ela é de origem divina. Ela tem, claro, seu aspecto humano, mas ela é de origem divina. A igreja, na sua doutrina, no seu depósito da fé, ela não se equivoca. Esse pensamento que o Igor falou sobre a igreja católica, né, vendo a igreja católica só sobre seu lado institucional, e o padre Manzotti, ele fala, exato, é a visão hegeliana. Ou seja, Deus não é um Deus como, né, na filosofia aristotélico-tomista, um motor imóvel, ou, né, na teologia, né, ele está na eternidade. Né, ele criou o mundo desde a eternidade, etc. Não, é um Deus que ele está se transformando com o passar do tempo. É um Deus dinâmico que está se transformando com o passar do tempo e tal. Não, o Deus católico não é isso. É o espírito. O espírito do Hegel é assim. Né? O marxismo enxerga a questão histórica assim. Né? Os panteístas enxergam assim. Isso não é católico. Pô. Isso é grave, meu. Isso é grave. Não é, como você disse, um movimento muito simples de ser feito. Exato. Claro que a posição do Papa sobre esse assunto é muito mais branda do que se esperava, inclusive. Né? Não é o tempo. Eu poderia vir aqui no teu podcast, no Flow, e dizer assim, não, Igor, Deus, na Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo tal, Deus fez homem e mulher. Ponto final, acabou. Tá, qual que é o erro disso? Não é ponto final, acabou. Deus fez homem e mulher, ponto final, acabou, porque Gênesis é o início da história. Então não é ponto final, acabou, porque daí tem toda uma história que vem até os dias de hoje. Só vai acabar no dia do juízo final, né? Tá para vir o anticristo aí, etc. Né? Fim dos tempos, só vai acabar no fim dos tempos. E Deus criou o homem melhor, ponto final. Não, ponto final não. Começou aí. Aí o que aconteceu? Conta a história, pelo menos do Gênesis, Padre Manzotti. Não ridiculariza o Gênesis, pelo amor de Deus, Padre Manzotti. Conta, pelo menos, a história do Gênesis de maneira um pouco mais decente. Deus criou o homem e a mulher. Ponto final? Não, ponto final não. Criou eles num paraíso, com os seus dons preternaturais, com imortalidade, e deu uma ordem: não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Pode fazer o que você quiser, mas não coma daquele fruto lá. E aí o que eles fizeram? Comeram do fruto. O que é isso? É o pecado original. Aí o pecado entrou no mundo. E aí a humanidade precisou ser redimida. Deus fez o homem, redimiu a sociedade, e agora quem quiser ser salvo tem que pegar a sua cruz e seguir Cristo. Que é o caminho, a verdade e a vida. Então, tipo assim, Deus criou homem e mulher, ponto. Ponto. Mas continua a oração. Aconteceram outras coisas. Aí isso, quando você conta a história completa, daí o pecado entrou no mundo. Beleza, o pecado entrou no mundo. E um dos pecados que entrou no mundo foi de sodomia. Entrou o pecado de sodomia no mundo. Aí, depois veio Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo chegou assim, vou dar uma coisa melhor aí. Vou redimir vocês, vou dar a vida da graça. Vou dar os sacramentos, etc. Né? E sede santos como meu Pai é santo. Vai, não peques mais, etc. Ou seja, abandona a vida de pecado, que é o que escraviza o homem, né? E venha para a liberdade dos filhos de Deus, que é a verdadeira liberdade. Conta a história direito. Se bem que tem pastor protestante que é mais ou menos assim mesmo. Os caras são bem fundamentalistas. Né? Deus criou homem e mulher, ponto. Né? Não, conta a história inteira. Contextualiza direito. Eu podia ter feito isso. Mas não é assim que se funciona. A concepção, a visão sobre a humanidade hoje, não é dizer que a origem não foi assim.
é como acolher no plano da criação a nova realidade que se impõe. Não. A nova realidade que se impõe, mas se impõe por quem? Pelos Rockefeller, pela ONU, pelos comunistas, pelos globalistas. Não por Deus. Não por Deus. Quer dizer que a igreja tem que se adaptar ao mundo, Padre Manzotti? Sou mais Santo Satanás aí. Se o mundo é contra a verdade, eu serei contra o mundo. Vamos embora. Mas, no entanto, há um perigo. Um perigo de nós agora começarmos baixar a régua, não. A simplesmente não termos mais liberdade de dizer o que pensamos. Virou liberal. Né? Virou liberal, né? Manzotão, eu já vi algumas coisas assim. O que houve contigo, Manzotão? O que houve contigo? Assim, o meu papel aqui no Instituto vai ficar difícil. Porque eu sei que tu sabe que a liberdade, só existe a liberdade em Cristo, ou seja, a liberdade no bem. Já vi várias vezes falando isso. Por que agora você vem com essa coisa de liberdade de opinião em que você que tenta equivaler o bem e o mal? Veja. Por que o pecado... Por que Deus diz abandona o pecado? Porque Deus é um autoritário malvadão? Não, porque o pecado ele não é benéfico à natureza humana. O homem ele se escraviza. Os pecados contra o sexto mandamento, seja quais foram, escravizam o homem. Hoje, inclusive, a neurociência vai lá e mostra, né, que o pessoal passa a ter problema de dopamina, entra no ciclo do prazer, etc. Vai tentar buscar doses cada vez maiores, ou seja, escraviza. O pecado tira a liberdade do homem. O amor a Deus em uma vida, em uma busca de vida de santidade, é a direção oposta. É a verdadeira liberdade. Porque a pessoa faz o bem. Porque essa pessoa que é amiga de Deus, ou seja, tem estado de graça, ela é capaz de dizer não a todas as seduções do mundo. Agora, quem está no mundo e no pecado não é capaz de vencer as seduções do mundo. Ele é vítima da sedução do mundo. Ela não consegue dizer não para o pecado de estimação dela. Diferentemente dos santos. A liberdade está no bem, está na verdade. Não está na mentira, não está no erro e não está no pecado. Isso é o básico da doutrina católica. Básico. Padre Manzotti. E o senhor sabe, isso, assim, eu tô realmente chocado, porque o Padre Manzotti sabe disso, ele tá metendo louco aqui, né, como dizem as pessoas hoje em dia. O Padre Manzotti tá metendo louco aqui, o que houve? Foi conversar lá com o Arthur Rocha, lá em Roma, o que tá vendo aí? Do ponto de vista político, do ponto de vista religioso, com liberdade. Isso é um problema sério que vivemos. Com certeza. De um lado, perseguição política. Do outro lado, o que é politicamente correto. Então, nós não podemos também nos acovardar. A igreja ela não pode deixar se acovardar e deixar de ser profeta, mesmo sem ter respostas para tudo. O Manzotão não acha que a igreja católica é mãe e mestra, né? Eu não sei o que deu nele, bateram na cabeça, botaram algum remédio ali, não sei o que... Manzotão. Convido o senhor a vir aqui numa quinta-feira. É pertinho, instituto aqui no centro, Guadalupe, ali, ó. Vem aqui, tem uma aula de filosofia atomista aí, pra você voltar ao ser, você entender o que é o ente, o que é a natureza, o que são as causas, né? O que é causa material, causa formal, né? E daí você entendendo as quatro causas, você vai entender o que é a ordem. Você entendendo o que é a ordem, você vai entender o que é a liberdade, o que é o amor, o que é a verdade. E você entendendo daí o que é o oposto da ordem, que é a desordem, você vai entender o que é o pecado, o que é a escravidão, né? O que é a perversão. Né? E aí as coisas vão se tornando mais claras. E aí a gente pode entrar em questões teológicas. Né? Que a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, que deu as chaves a Pedro, que, né, deu os sacramentos, que são caminho ordinário para a graça, e que com os sacramentos, com a oração, ou seja, com todos os remédios que Deus
que Deus nos deu, a gente pode ser salvo. Desde que a gente abandone o pecado. Que ele nos deu santos, mestres espirituais, doutores, que a gente pode ler a doutrina deles e aprender, etc. Se bem que eu estou falando isso, mas eu acho que o Manzotão não sabe disso. Eu acho que ele teve... Eu acho que eu vou, editor, eu acho que aqui para continuar fazendo meu papel de tancar o Manzotão, né? Vou dizer que aquilo ali foi um lapso nervoso ali que o Manzotão teve né? Né? Esse aí não é o Manzotti de verdade, botaram sósia do Manzotão ali no flow, né? E começou a falar essas coisas meio modernistas aí, né? Bom, seria isso que teríamos para hoje. Viva Cristo Rei! Como assim o Manzotão fez uma pior do que essa? Vamos ver aqui, o editor tá dizendo para eu ver um vídeo aqui do Manzotão que é pior do que o que ele falou no Flow. Vamos ver então, vamos ver o que o Manzotão falou. E se quando você morrer, chegar lá do outro lado e descobrir que quem estava certo eram os muçulmanos, os hinduístas, como é que vai ser? Vai ser maravilhoso que nós vamos entender que Deus é um só. Não, mas seja um, seja outro, nós vamos encontrar Deus. Então, será um encontro maravilhoso. Você imagina? Todos, cada um com a sua roupa, cada um com o seu jeito, chegando, encontrar que era um Deus único e verdadeiro, que eu acredito que é. Só vou contar para você. Eu acredito que é. Que esses deuses, Alá, Deus, Jeová, Deus não sei o que lá, é tudo mesmo. O Manzotti foi abduzido. Veio um disco voador, pegou ele foi abduzido. Agora, Manzotti virou Manzotão no ecumenismo biônico. Aí ele forçou a barra. Esqueceu que Deus é unitrino. Tipo assim, qual que seria a resposta? Assim, tem várias respostas que o católico poderia dar para essa pergunta, mas tipo assim, é Cristo que vai receber todo mundo pro juízo particular, né? Vai ter o juízo particular, né? E tem o juízo final. Que o juízo final vai confirmar o juízo particular de cada um, né? Então a gente morre e vai ser julgado. E quem vai nos julgar é Cristo. Então, tá, mas se não for Cristo lá, tipo assim, aí que entra a fé. A fé vai dizer, não existe outra possibilidade. Vai ser Cristo. Com base em que você fala isso? Com base no que Cristo disse. Pô, é isso. Lembrei até aquela palestra que eu fiz, né, na terça-feira, né? A frase de São Paulo, se até um anjo vier dizer outra coisa do que eu tô falando, seja anátema, né? São Paulo deixa claro, né? Ou seja, o evangelho está dado, você não pode ficar distorcendo. Assim, você distorce o evangelho. Você distorce o evangelho com base num romantismo bocó, né? Que coisa linda, todo mundo chegando lá no mais além, cada um com as suas roupas e tal. Que isso, meu? Tá, isso aí tá mais próximo ao ursinho carinhosos do que a escatologia, né? Mas deixa pra lá. O vídeo já tá muito longo aí. Vamos pra próxima notícia aí, que é decepção.